Vamos começar nossas entrevistas aqui do Bandeirada com o Felipe Nasser. Na verdade, Luiz Felipe Nasser, de Brasília. Queria até dizer que não apenas ele, mas assim, a família é feita de grandes amigos meus. É a minha família, eu costumo chamar de minha família em Brasília. E o Felipe, na verdade, acaba sendo um sobrinho, então, né? Do filho. Ele me chama de sobrinho. Chama de sobrinho. O pai é o Samir Nasser, que por coincidência também nasceu no mesmo dia que eu, dia 3 de janeiro. Não vou falar o ano porque tem uma diferença. Comemoração dupla, não entrega a idade, não. Comemoração dupla, né? Comemoração dupla, claro. Tripla, na verdade, tem o Schumacher também, mas Schumacher infelizmente também, Schumacher nessa situação só dele. Tem nome fera aí. E o tio do Felipe, que sempre cuidou da carreira dele, é o Amir Nasser. O Amir e o Samir tiveram equipes desde a Fórmula 3 brasileira, aqui disputando o Sul-Americano, depois até na Stock Car foi uma época muito importante deles, mas até então o Felipe era um moleque que corria de kart, pronto. Exatamente. E que prometia muito. Felipe, grande abraço a você. Eu queria que você falasse um pouquinho desse campeonato da IMSA. Primeiro, vale dizer o seguinte: Felipe Nasser, todo mundo conhece, da Fórmula 1. Ele disputou 2 anos na Fórmula 2, né, Felipe? Isso, 2 anos na Sauber e 1 ano de piloto reserva na Williams. Na Williams, perfeito. O Felipe é de extremo talento, reconhecido por todo mundo, reconhecido no meio da Fórmula 1. E aí, aquelas circunstâncias especiais da Fórmula 1, que às vezes não conjumina, a equipe precisando de dinheiro, teria que levar um patrocínio. Foi o timing, né? O timing não permitiu que ele continuasse na Sauber, que aliás ele salvou a Sauber. O Felipe, para quem não se lembra, um grande prêmio do Brasil, que ele conseguiu marcar 2, chegou em 9º, marcou 2 pontos, que com esses 2 pontos a Sauber pulou no campeonato para uma posição em que ela ganharia $50 milhões a mais do que ela ia receber se não tivesse esses 2 pontos. Só isso. Exatamente. Isso possibilitou a Sauber continuar no outro ano. Mas enfim, infelizmente o Felipe não está na Fórmula 1, mas é uma coisa que eu venho dizendo sempre. O piloto brasileiro tem sucesso em qualquer outra categoria, seja na Europa ou nos Estados Unidos, ou seja, no fundo é o seguinte: existe caminho fora da Fórmula 1. E você é um cara que provou isso, de extremo sucesso no automobilismo americano. O Felipe, então, disputa a IMSA, que é um campeonato americano assim, de extremo valor, carros super competitivos, carros esporte, corridas de longa duração, varia de 6 a 24 horas em alguns casos. E o Felipe já foi campeão, aliás, 2 vezes, né? Foi campeão em 2018. 2018, eles correm em dupla, então corri em dupla com o americano Eric Curran, e depois em 2019 foi campeão já com o Pipo Derani, fazendo dupla, o Pipo Derani, que é ainda a dupla dele hoje, foram campeões em 19 em Endurance. 2020 o Felipe poderia ser campeão também, mas aí ele pegou Covid, perdeu uma prova, teve um probleminha para se restabelecer, que sempre demora um pouco, enfim, não deu. E agora ele e o Pipo estão em terceiro, faltando ainda 4 etapas, ou seja, estão lutando pelo título. Felipe, queria que você falasse um pouquinho desse negócio de o piloto que passou pela Fórmula 1, que deveria estar lá ainda, na verdade, mas que encontrou seu caminho, está se sentindo super bem, é um profissional, vive disso e é um vitorioso. Claro. Bom, primeiramente, Regi, obrigado mais uma vez pelo convite de estar aqui no programa Bandeirada com vocês, todos aí ouvintes. O Regi foi um grande... não só torcedor, mas quem acompanhou minha carreira de perto, em todos os passos que eu fiz, em todas as categorias que eu passei, e é um cara muito querido da família Nasser também. E, bom, Regi, resumindo, voltando aí para a sua pergunta, cara, eu hoje simplesmente eu sou muito realizado com a minha passagem na Fórmula 1, era um sonho que eu tinha de garoto, de moleque, quando dei minhas primeiras voltas de kart, meu sonho era chegar à Fórmula 1, cheguei lá, cheguei por mérito, ganhei em todas as categorias de base que eu passei,
Infelizmente, a Fórmula 1, além de ser um jogo político muito grande, ela tem essa questão do timing e depende muito da estrutura da equipe que você está no momento. E no momento que eu estava, infelizmente, foi muito... não era favorável, né? A equipe vinha de uma reestruturação, tinha acabado de ser vendida para um grupo sueco, e eu tinha um sueco na equipe também. E não é novidade para ninguém que Fórmula 1 existe preferências e a equipe em si, houve um favorecimento para ela se estabelecer na categoria. E eu acabei sobrando nessa, né? E fora isso, eu peguei um momento muito ruim do nosso país. A gente precisava de investimento no momento, até hoje, né? Qualquer piloto que vai chegar à Fórmula 1, você precisa de um investimento, seja ele do próprio país, principalmente do próprio país. Mas sou muito grato pela minha passagem lá, meu aprendizado, meus resultados, o trabalho em equipe, de tudo que eu aprendi, das pessoas que me levaram até lá. Eu realmente olho para trás e falo, cara, é exatamente por onde eu passei. Lógico que a partir do momento que você está fora daquele mundo, né, houve aquele choque, caramba, o que eu vou fazer agora e tal, mas eu achei de extremo valor quando eu fiquei um ano fora em 2017, onde eu pude me reencontrar, né, como atleta, como pessoa, como piloto, e repensar minha carreira no sentido, o que eu quero ganhar, o que eu quero daqui a uns anos conquistar e poder, né, botar a cabeça no travesseiro e saber, cara, eu ganhei essa prova, eu fui campeão disso e tal, qual que é a melhor oportunidade que eu vou ter de fazer isso? E daí veio o convite do IMSA em 2017, quando eu fiz meus primeiros treinos pela equipe Action Express Racing, que é uma equipe oficial da Cadillac, e pude, então, ter o meu primeiro contrato assinado para a temporada de 2018. Você mesmo resumiu, fui campeão aquele ano com o piloto Eric Curran. Foi, cara, eu achei demais o campeonato, o ambiente, o automobilismo americano. É uma outra vibe, se eu puder resumir em poucas palavras. O mundo europeu, nada contra, mas é uma cultura muito mais fechada no sentido do automobilismo. Já o ambiente americano, eu acho que eu me identifiquei muito mais. E de cara, sendo campeão, eu acho que aquilo preencheu muito da minha parte. Porque, poxa, cara, quando você está na Fórmula 1, você andar em 12º, 15º, às vezes ali marcar um ponto ou outro, cara, isso é uma trabalheira que você não faz ideia. Poxa, eu como piloto, os valores com que eu cresci, que sempre almejei, sempre tive como objetivo e propósito, é ser campeão, é ganhar a corrida. E você pode ter exemplos hoje de pilotos que estão na Fórmula 1 que vão ficar ali anos e nunca vão ganhar uma corrida. Se ele não tivesse sentado numa Mercedes, ou em uma Red Bull, o cara nunca vai ganhar uma corrida na vida. Mas, né, eu acho assim, qualidade e talento eu tenho, isso eu vejo que eu tenho. Eu podia estar ali na Fórmula 1, podia estar tendo outras oportunidades, mas, cara, não é uma coisa que me abala, que isso me deixou frustrado. Pelo contrário, hoje eu sou um cara muito realizado com o que eu faço. Venho montando minha carreira nos Estados Unidos. O IMSA está passando por um momento de transformação, porque a partir de 2023 a categoria vai se unificar com a categoria europeia. Tanto o WEC e o IMSA vão se tornar uma coisa, o mesmo carro, a mesma homologação do carro. Então quer dizer que você vai poder, a minha equipe pode correr em Le Mans e vice-versa. Poxa vida, que bom isso. Então, e todos os carros vão ser híbridos a partir dali. E a gente já tem a confirmação aí que a Cadillac como montadora vai entrar, a Audi, a BMW, a Porsche, a Acura. Então vai ser uma grande oportunidade para o mundo de endurance se renovar. E eu vejo cada vez mais pilotos, né, de diferentes categorias, de diferentes passagens no automobilismo, cada vez mais colocando o pé no mundo das corridas de sports cars, né, de endurance. Então, eu acho que deu para resumir um pouco o momento atual, onde eu me encontro. Ganhei a última corrida agora, domingo passado, com o Pipo, na semana passada.
estar em terceiro no campeonato, com chance aí de brigar com o título até o final do ano. Que legal, Felipe. E olha, você falou aí de 24 horas de Le Mans, que é assim, é um sonho de todo piloto. Imagine para você, com o talento que você sabe que tem, por tudo que você já fez, agora poder participar de Le Mans já dá assim uma coceirinha na mão desde já, né? Demais, demais. E é isso que eu quero para o meu currículo, Regi. Eu quero ganhar essas provas longas, que são as provas que, cara, a partir do momento que eu tive a minha primeira experiência em Daytona, Sebring, Le Mans, eu diria que a palavra, a gente fala, né, é uma corrida muito raiz, é uma corrida que muito diferente, a dinâmica comparado à Fórmula 1 e comparado ao individualismo da Fórmula 1, cara, é uma coisa fascinante. A prova, os carros, as diferentes categorias, é uma prova de resistência. Então, fisicamente, você fazer uma prova de 24 horas é uma coisa que não dá nem para explicar direito. Você vai por desgaste, concentração, mas tudo isso tem uma recompensa lá no final. Eu já pude ganhar a prova às 12 horas de Sebring, eu ganhei também as 10 horas de Petit Le Mans, são provas importantes no mundo de endurance, mas está faltando Daytona e as 24 horas de Le Mans, que são essas que eu quero colocar no meu currículo. E, como eu falei, o futuro é bem promissor para todas essas montadoras com quem eu acabei de falar para vocês, e que a partir de 2023 vai surgir uma nova era, né, no mundo de endurance, que os carros todos vão se tornar híbridos na categoria de protótipos, e eu imagino aí que vai ter um grid aí cheio, né, de pilotos e equipes competentes. Então eu acho assim, eu pude antecipar essa ida ao mundo de endurance para realmente agora desfrutar de um momento que vai ser muito promissor. Legal, legal, Felipe. Puxa vida, é muito entusiasmante, e você pode ter certeza que no momento em que chegar a sua vez de Le Mans, eu vou estar lá, tá? Aí sim. Essa promessa tá cheia de testemunha aí agora. Cheio de testemunha, tá bom. Antes de mais nada, também queria dizer que tudo da carreira do Felipe eu acompanhei, e quando ele já era assim, já demonstrava no kart todo o seu talento, então ele foi correr, fez uma corrida de BMW na Europa, assim, para conhecer a categoria, ganhou essa corrida. Imediatamente veio um convite da BMW para ele disputar o campeonato na Europa. Eu estava lá o tempo todo, ganhou quase 80% das corridas e foi campeão assim com sobra. No ano seguinte foi campeão inglês da Fórmula 3, num ano, sim, o campeonato muito disputado. E tem uma coisa que eu nunca me esqueço, Felipe. O Mário Tyson, grande pessoa, você se lembra dele? Sim, era incrível. O diretor da BMW. E quando a BMW se retirou da Fórmula 1, e que foi você estava ganhando o título da BMW, da Fórmula BMW, certamente se candidatando a ser piloto de Fórmula 1 pela BMW, e aí ela se retirou. Você sabe que eu tinha um treino marcado com a BMW Sauber, quando eu fui campeão da Fórmula BMW em 2009. Eu tinha até assinado esse treino, ia acontecer no final do ano, mas aí veio a saída da BMW. Eu acho que ia ser o piloto mais jovem a ser testado em Fórmula 1 com 16 anos. 16 a 17 anos. Aí houve a saída da BMW e o Mário foi uma peça instrumental aí nesse início, esse contato com a BMW, e infelizmente as coisas desandaram. E eu me lembro, você vai se lembrar, em Monza, foi a despedida do Mário, né, o final do campeonato, enfim, da BMW. Eu me lembro das palavras dele: Felipe, a BMW não estará mais na Fórmula 1 agora, mas a gente não sabe o futuro, e seja onde for que a gente estiver, você vai ser nosso piloto. Isso é um reconhecimento muito legal. O Mário foi um cara muito bacana comigo. Fora um grande mérito, um grande feito seu, que foi estrear na Fórmula 1 na Austrália, sendo até hoje o melhor brasileiro a estrear numa corrida, 5º colocado na Austrália pela Sauber. Que boas recordações, não, Felipe? Foi incrível, cara. Aquela prova, as circunstâncias foram difíceis, né? Mas
Que primeira prova, cara. Eu lembro que foi um momento, muito especial, né, na minha carreira. Um fato histórico de ter conseguido um 5º lugar logo na minha primeira prova. Eu não conhecia a Austrália. A gente perdeu o primeiro treino, não sei se você lembra, mas houve todo um estresse em que a diretora da equipe na época da Sauber, ela acabou assinando 3 pilotos para aquela temporada, e aí a gente acabou tendo o carro. Eu lembro que o governo australiano tinha impedido a nossa participação naquele primeiro treino, até que aquele caso fosse resolvido na corte, né? Enfim, perdi o primeiro treino, não fiz o treino, então só tinha 2 treinos livres e fui de cara para minha primeira corrida de Fórmula 1. E já na largada, eu lembro que eu pulei algumas posições, dei uma enroscada ali com, acho que foi o Kimi Raikkonen e o Maldonado, se eu não me engano, mas eu pulei para 7º, depois ganhei uma posição do Sainz na pista, ultrapassei ele uma relargada e vinha tomando pressão do Ricardo a corrida inteira, o Ricardo na Red Bull, né? E eu lembro que o Kimi teve um pneu furado e eu acabei pegando essa 5ª posição dele e cruzando a linha de chegada. Foi um momento muito, muito especial, muito gratificante para todo mundo que acompanhou minha carreira de perto, que sabe por tudo que a gente passou, né? Um momento como esse foi muito especial. Não, Felipe, é inesquecível esse momento, inesquecível. É. E eu vou aproveitar então agora para chamar o Fred Sabino, que o Fred é nosso parceiro aqui do programa, que ele vai querer fazer uma pergunta para você, tá bom? Diga lá, vamos chamar o Fred aí. Fala, Felipe, tudo bem? Boa tarde. Você citou aí essa corrida de Melbourne, é até hoje o melhor resultado de um piloto brasileiro numa estreia na Fórmula 1. Você vê a dimensão dessa corrida, desse resultado. Mas, Felipe, as corridas de longa duração estão cada vez mais populares, né, entre os fãs. E, como você já falou, vai ter uma unificação de regras com o WEC, né, nos próximos anos. Para o público que ainda não está tão acostumado com esse tipo de corrida e está mais habituado aos monopostos, quais as principais diferenças na abordagem das corridas em termos de pilotagem? Bom, beleza. Bom, Fred, obrigado aí pela pergunta. Também um abraço grande aqui desde já. O grande Fred também acompanhou aí muito minha carreira. Bom, vamos lá. Comparando primeiro que a dinâmica da prova é muito diferente, né? Quando eu falo que Fórmula 1 é um individualismo tão grande, é que quando você está no volante, você praticamente o carro é seu e você, né? Todas as decisões na pista praticamente ficam muito na mão do piloto, né? Até os ajustes do carro, já que é muito diferente no mundo de endurance. Quando você está dividindo o carro com 2 ou 3 ou 4 pilotos, sempre a gente tem um pouco você tem que ter um certo equilíbrio, né? Desde o ajuste do carro para que seja bom para todos. Você tem que conservar o equipamento, porque você quer que o carro, toda vez que você entre no carro, o carro esteja conservado, né? Então, a dinâmica da prova é muito diferente, mas quando eu falo da palavra dinâmica, não me entenda que é uma coisa conservadora também. Essas provas de 24 horas, cara, é um pega do começo ao fim. Como eu falei, diversas montadoras com pilotos de altíssima qualidade. E a corrida ela muda o tempo inteiro. Uma hora você está liderando, daí vem uma bandeira amarela, muda um pouco da estratégia, muda a questão de cálculo de combustível. Ela acontece assim, você pode estar liderando, daqui a pouco você está em último, aí vem um safety car e muda a história inteira. E assim até o final. De todas as provas que eu participei hoje, de 24 horas de Daytona, 12 horas de Sebring, elas são 90% do tempo decididas na última hora de corrida. É uma coisa impressionante. Então, eu queria deixar aqui o convite para quem ainda não conhece o campeonato americano IMSA, que passem a acompanhar, também como o campeonato do WEC, que é o Campeonato Mundial de Endurance, que são corridas extremamente interessantes. Eu acho que vocês vão poder acompanhar um pouco mais do que é o mundo de endurance, saber o nível e qualidade que tem no grid.
Para quem não assistiu aquele filme Ford versus Ferrari também, é um filme incrível que fala um pouco do início, né? Espetacular, espetacular. Como elas foram pioneiras, né, no mundo do automobilismo. E são exatamente as provas que eu participo hoje em dia. Espetacular o filme, imperdível. É exatamente isso que resume a força do automobilismo americano quando ele resolveu competir contra um status quo assim que era imutável praticamente. O Fred, você tem alguma pergunta mais para o Felipe? É só mais uma. O então, Felipe falou muito dessa diferença do automobilismo em si, do automobilismo europeu para o americano. Eu queria que ele falasse dessa diferença da vibe que ele mencionou, porque dentro da pista tudo bem, a gente até sabe, mas e fora da pista, no dia a dia, no ambiente, no país, como é que funciona isso? Então, Fred, eu acho assim, eu que passei minha vida desde os meus 16 anos até meus 24, se eu não me engano, eu passei minha carreira sempre na Europa, todas as categorias que eu participei. O meio automobilístico europeu, quando eu falo ele é um pouco fechado, é que você raramente vê os pilotos se comunicando entre eles. Né, eu me lembro da época da Fórmula 1, você chega no paddock, você entra no seu box ali, na sua estrutura da sua equipe e raramente você vai cumprimentar alguém de outra equipe, às vezes é um oi ali rápido e tal. E o que eu vejo muito diferente do automobilismo americano, é muito comum os pilotos, né, tem uma conexão diferente, tem uma abertura muito família, assim, não me entenda errado que o automobilismo lá é tão sério quanto, mas assim, eu vejo que tem, quando eu falo essa vibe, é que é um ambiente mais relaxado, é um ambiente mais tranquilo. E, cara, eu não vejo a hora da minha próxima corrida, que eu tô lá além do meu trabalho, é uma grande diversão, né? E fiz amizades com vários pilotos, até com outras equipes, e isso é uma coisa que eu espero que um dia isso seja um pouco quebrado nesse meio da Fórmula 1 e tudo mais, porque quem já esteve num paddock de Fórmula 1 sabe o que eu estou falando. Às vezes é um meio, às vezes não, muitas das vezes é um meio muito fechado, e eu acho que eu me identifiquei muito com essa vibe americana. É uma coisa bem tranquila. Eu chego no paddock, você sabe que você conversa com muita gente, tá todo mundo ali para fazer o mesmo trabalho, entendeu? Mas eu acho que também vem um pouco da cultura americana. Você vê a quantidade de fãs, de família que frequentam os autódromos, que acampam desde uma terça, quarta-feira para esperar um final de semana de corrida. Antes da largada em Daytona, cara, você tem ali milhares de fãs passando por perto do carro, desejando boa sorte. E é uma coisa que eu senti muito falta na Fórmula 1, né? Que os fãs às vezes têm um momento muito... tem pouco dessa exposição. Muito, né, distante ele fica, né? E muito distante. Eu vi que o automobilismo americano não. Tudo que eles querem é os fãs mais próximos do piloto, equipes. E eu tô curtindo muito esse ambiente, tô curtindo demais esse momento. E como eu falei, já estou no meu 4º ano dos Estados Unidos, correndo pela equipe Action Express com a Cadillac. E, cara, como eu falei, sou muito realizado no que eu faço hoje profissionalmente. E até um recado que eu vejo, assim, óbvio que a molecada, todo mundo vem com aquele sonho, como eu tive, de chegar à Fórmula 1 um dia. Mas, cara, também não fechem os olhos só para a Fórmula 1. Existe um mundo gigantesco aí fora, falando como um piloto profissional, em que você vai ser um piloto bem pago, vai disputar corridas por montadoras grandes, vai ter um programa bem feito. E às vezes a gente fica muito fechado só ao mundo da Fórmula 1, e a gente sabe que é um mundo que você precisa de vários fatores alinhados a seu favor, né? Além do talento, além de ser um cara, né, campeão e tudo mais, você precisa dessa força política, você precisa de um investimento. E quando eu percebi que, cara, aqui nos Estados Unidos eu sou um piloto muito bem valorizado, e
tudo tem um preço, né? Porque a carreira de piloto, ela tem um prazo, né? Então, se você não se aproveita desse prazo e se faz um piloto sólido, essa carreira ela passa e não tem para onde ir, né? Não tem para onde fugir. Então, eu tô muito contente com essa minha trajetória e, como eu falei, espero voltar aqui para vocês já com a corrida de Daytona e Le Mans, talvez no currículo nos próximos anos. Boa, Felipe, boa. Olha, Felipe, vai ser um prazer. Vai ser um prazer. E olha, muito obrigado por essa aula de automobilismo americano e de como encontrar um caminho tão vitorioso e consagrador como é o da Fórmula 1, fora da Fórmula 1. É muito fácil entender tudo isso que você falou, lembrando ainda que as portas da Fórmula 1 são poucas, porque não basta você, de repente, até ter um patrocinador e entrar lá numa equipe para andar em último, que não é tão significante. E esse caminho que você encontrou, já foram encontrados também por Christian Fittipaldi, por Tony Kanaan, por Gil de Ferran, o Elinho, que estava caminhando também para a Fórmula 1 quando estava aí na Fórmula 3, mas hoje é um grande herói americano, um herói brasileiro disputando, extremamente bem sucedido, assim como o Augusto Fafos, não nos Estados Unidos, mas na Europa também. Exatamente, o Augusto é um grande exemplo disso. Que encontrou caminhos fora da Fórmula 1. Felipe, muitíssimo obrigado, gente, foi uma conversa super agradável e você vai voltar aqui muitas vezes mais, tá bom? Vamos sim. Obrigado, Regi, valeu, Fred, todo mundo aí, obrigado pelo convite e pode contar comigo na próxima aí.